Olá, muchachos! Aqui é a professora Emily França, de Língua Espanhola, e hoje nós vamos estudar Regras de Eufonia, parte 2. A regra de eufonia é baseada no princípio da boa sonoridade. Ela implica em algumas mudanças que são necessárias para evitar a cacofonia. A cacofonia é o som feio ou desagradável no momento de fala. Na língua espanhola, existem 3 regras de eufonia. A masculina como variante do feminino, a substituição da conjunção I pela E e a substituição da conjunção O pela U. Hoje, veremos as regras de eufonias aplicadas às conjunções I e O. Conjunções copulativas I, E. Estas conjunções transmitem a ideia de união, adição, e a regra de eufonia ocorre com elas com a substituição da conjunção I pela E. Isso ocorrerá em apenas 2 situações, quando a palavra que vier depois da conjunção iniciar por I ou quando a palavra que vier depois da conjunção iniciar por HI. Vejamos os exemplos da primeira situação. Mi hermana habla 2 idiomas, espanhol e inglês. Perceba que a palavra inglês inicia por I. Portanto, a conjunção empregada antes dela foi a E. No segundo exemplo, Ana e Iván estão estudando em la biblioteca. Perceba que a palavra Iván inicia por I e a conjunção empregada antes dela foi a E. Vamos ver o exemplo da segunda situação. Ellos parecem padre e hijo. Note que a palavra hijo inicia por HI. Portanto, a conjunção empregada antes dela foi a E. E no último exemplo, mañana tendremos clases de geografia e história. A palavra história também inicia por HI. Portanto, a conjunção empregada antes dela foi a E. Isso ocorre para evitar a sonoridade desagradável. Perceba como ficaria a frase se mantivéssemos a conjunção I. Mañana tendremos clases de geografia e história. E história. Perceba que a sonoridade ficaria desagradável. Portanto, para evitar esse tipo de produção sonora, é que a conjunção E substitui a I na oração. E quando utilizaremos a conjunção I? A conjunção I é utilizada nas diversas situações, como por exemplo, tengo un perro y un gato, por la noche me voy al cine y al restaurante. Ela é utilizada no início de perguntas ou de exclamações, mesmo que a palavra que venha depois dela inicie por I. Observe os exemplos. Isadora. E hay solución. Utilizaremos também a conjunção I com palavras iniciadas por Y. Observe os exemplos. Compramos caballos e yeguas. Não existe nada entre tu e eu. E por fim, utilizaremos a conjunção I com palavras que iniciam por I ou HI e que formam ditongos. Ditongo é quando eu tenho 2 vogais juntas na mesma sílaba em uma separação de sílabas. Observe os exemplos. Vamos a estudar sobre fotones e iones. Observe que na separação de sílaba da palavra iones, iones, as vogais I e O permanecerão juntas na mesma sílaba. Portanto, nesta situação, nós manteremos o uso da conjunção I. O mesmo ocorrerá no segundo exemplo. Quiero una gaseosa con limón y hielo. A palavra hielo, em uma separação de sílaba, também ocorrerá o ditongo. Portanto, neste caso, manteremos o uso da conjunção I. Conjunções disjuntivas ou U. Estas conjunções expressam alternância. Elas dão possibilidade de escolher uma opção excluindo a outra. A regra de eufonia
ocorre com a substituição da conjunção o pela u em apenas duas situações. Quando a conjunção vier antes de palavras iniciadas por o ou antes de palavras iniciadas por HO. Vejamos os exemplos na primeira situação. ¿Te gusta más el invierno o otoño? Perceba que a palavra otoño inicia por o. Portanto, a conjunção empregada antes dela foi a u. No segundo exemplo, no sé si Ana tiene 7 u 8 años. A palavra ocho inicia por o, portanto, a conjunção empregada antes dela foi a u. Vejamos os exemplos da segunda situação. En tu aula hay más mujeres o hombres? Perceba que a palavra hombres inicia por HU. Portanto, a conjunção utilizada antes dela foi a U. E no último exemplo, no me acuerdo si mi primo vive en Nicaragua ou Honduras. A palavra Honduras inicia por HO, portanto, a conjunção utilizada antes dela foi a U. Isto ocorre para que seja evitada a repetição do som O, para que seja evitada a cacofonia. Note como ficaria a oração se mantivéssemos o uso da conjunção O. No me acuerdo si mi primo vive en Nicaragua ou Honduras, Para evitar esse som desagradável, é que a conjunção U substitui a conjunção O nestas situações. E quando utilizaremos a conjunção O? A conjunção O será utilizada nas diversas situações. Observem os exemplos. Voy a adoptar un perro o un gato. Por la noche me voy al cine o al teatro. No sé si ceno en mi casa o si voy al restaurante. Bueno, muchachos, nossa aula de hoje fica por aqui. Muchas gracias y hasta la vista.